Olá, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? O conteúdo dessa semana será operações com polinômios. E nós já vimos o conceito de polinômios na aula anterior, né? Que polinômio é toda a expressão algébrica que representa um monômio ou uma soma algébrica de monômios. Então, é a junção de vários monômios, né? Representa um monômio ou a soma de vários. Então, nós temos as operações com polinômios. Adição. Adição, a soma de polinômios. Vejamos um exemplo com polígonos. Considerando um polígono com 6 canudos, representado por 6 canudos, ó. Temos 6 canudos aqui. Qual seria o perímetro desse polígono? Sendo que cada lado dele é representado com incógnita, né? Se os lados são iguais, as incógnitas são iguais. Perímetro é o quê? A soma de todos os lados. É a soma de todos os lados. Então, aqui nós temos A, nós temos B, ó, A, B e C. Então, vamos somar tudo isso. É mais fácil, você olha o que você tem que somar. Coloca sempre perto as incógnitas iguais, as letras iguais, tá? Fica mais fácil depois. Você já está organizando elas. Então, temos o perímetro será. Já coloquei um pouquinho aqui embaixo, o perímetro será A mais B mais C. Então, o que a gente soma? Como que a gente faz? As incógnitas iguais, vamos somar. E o que a gente soma? Os coeficientes. A mais A, como não tem nada na frente, é 2A, que seria 1 mais 1. B mais B, 2B. C, só tem um C, então repete ele. Então, esse daqui é o seu perímetro. Desse primeiro polígono aqui, do polígono 1. 2A mais 2B mais C. Então, não tem como você somar mais, porque suas incógnitas são todas diferentes. Então, acabou aqui. Você pode fazer de forma direta também, ó. Vamos ver aqui no polinômio 2. No polinômio 2, nós temos os lados, tem bastante lados iguais, ó. Temos A e A. E temos C e B. Então, vamos somar tudo isso. Quantos A nós temos? 1, 2, 3, 4. 4A. 4 A's, né? Então, podemos já colocar aqui, perímetro é igual 4A mais, só tem um C e só tem um B. Então, só tem um C. Só tem um B, vou começar pelo B, né? Ou pelo C, tudo faz. Aqui tá, coloquei o C primeiro. 4A mais C mais B. A ordem aqui, gente, não importa, ó. O perímetro 4A mais B mais C é a mesma coisa que esse perímetro de cima, tá? Você só tá colocando em ordem alfabética, mas isso não tem nada a ver, que soma, né? Não altera. Então, é assim que nós fazemos a adição. Vamos para um polinômio maior. Ó, calcular essa soma aqui, ó. Temos um polinômio com potência 4x ao quadrado menos 7x mais 2. Essa equação aqui é chamada de equação de Bhaskara. É a equação da fórmula de Bhaskara, né? A gente utiliza a fórmula de Bhaskara para resolver. É chamada de equação do segundo grau, porque o meu índice aqui em cima é 2. Aqui também nós temos uma equação do segundo grau, né? Porque o meu índice aqui é 2. Então, eu só quero somar esse polinômio. Quero somar dois polinômios. Como que eu faço? Eu só posso somar os termos que estão com a mesma incógnita.
Ó, aqui eu tenho 4x ao quadrado. Então, eu vou ter que somar com outro termo que esteja x ao quadrado também. Então, eu vou somar o 4x ao quadrado com 3x ao quadrado. Eu vou repetir o x ao quadrado e vou somar o coeficiente, que é o 4 com 3. Ó, 4 com 3, 7x ao quadrado. Ah, eu acabei fazendo direto aqui, gente, porque também a gente tem um sinal de mais aqui, ó. Então, o sinal de mais, ele não vai interferir aqui dentro, né? Dentro do parênteses. Não vai interferir dentro do parênteses. Então, você teria que multiplicar aqui o sinal de mais aqui dentro. Só que, quando você tem o sinal de mais antes, não faz interferência nenhuma. Você só vai repetir os polinômios. Então, você pode repetir os polinômios sem o parênteses. Pode repetir de forma direta, ó. Igual aqui, ó. Por quê? Porque esse sinal é sinal de mais, então não faz interferência nenhuma. Agora, se aqui fosse sinal de menos, você teria que multiplicar, ó. Menos com mais vai dar menos. Você teria que fazer a multiplicação aqui. Como é mais, não tem o caso, mas você faz a operação tirando os parênteses. Então, tá. E você pode também, para ficar mais fácil, eu faço até direto, mas você pode, para ficar mais fácil, colocar sempre os termos iguais, ó, com a mesma incógnita pertinho, igual aqui, ó. X ao quadrado, os dois estão com x ao quadrado, ficou próximo. Então, 4 mais 3, 7, repete x ao quadrado. Agora, o termo que tem com x, só tem esse, o outro não tem x. Então, repete ele, menos 7x. Então, você vai repetir aqui na resposta também, porque ele não tem nada para somar. Não tem outro termo só com x para somar. Agora, o 2 e o 3, que são termos que não tem x, não tem incógnita nenhuma. Então, você pode somar eles dois. 2 mais 3, 5. Então, essa daqui é a sua resolução da adição de polinômios. Agora, ó, aí aqui tem a etapazinha para você fazer. Primeiro, eliminar os parênteses. Depois, eliminar os parênteses. Depois, agrupar os termos semelhantes, que têm a mesma incógnita. Reduzir os termos semelhantes. Você vai reduzir os termos semelhantes, você vai juntar eles. Agora, vamos resolver um polinômio maior. Dados dois polinômios. 0,2 vezes x ao cubo menos 5 terços x ao quadrado mais 2x menos 1 meio. E o outro polinômio. Esse é o polinômio A. E eu vou somar com o polinômio B, que é 3x ao cubo mais 1 meio de x ao quadrado menos 0,4. Então, vamos somar o polinômio A com o B. Primeiro passo, você coloca os dois polinômios entre parênteses. Ó, repete o polinômio A, mais, repete o polinômio B. Como é uma adição, você está somando, então é só tirar o parênteses. Multiplicação de sinais não vai afetar em nada, né? Você vai multiplicar todos os sinais aqui, não vai afetar em nada, continua a mesma coisa. Então, vai só tirar o parênteses. Agora, o que você vai fazer? Vai agrupar os termos iguais. Ó, no começo, como aqui tem 0, tem decimal e fração, você pode transformar tudo para fração. Você pode fazer isso logo no começo ou pode fazer quando você for somar também, quando você for efetuar os termos iguais, tá? Tanto faz, isso não tem problema. Só que fica mais fácil você transformar tudo, se tá em fração e decimal, transforma tudo para fração. Ou transforma tudo para decimal também, um pouco mais chato de fazer, porque você tem que fazer a divisão ali. Mas depois você não precisa tirar MC, vai ficar em decimal, né?
Então, transformando aqui 0,2 para decimal. É a mesma coisa aqui, 2 sobre 10, gente. Nós já estudamos isso. E temos também o 0,4, que é a mesma coisa que 4 sobre 10. Então, aí você deixa tudo em forma de fração, como tá aqui, ó. Feito isso, vamos colocar os termos juntos. Termos iguais juntos, né? Tem o x ao cubo e x ao cubo. Então, vou colocar 10 sobre 2 mais 3x vezes x ao cubo mais 3 quintos x ao cubo. Coloquei os índices com x ao cubo. Aí, agora com x ao quadrado. Eu tenho esse com x ao quadrado e esse com x ao quadrado. Então, vamos colocar menos 5 terços x ao quadrado mais 1 meio x ao quadrado. Termos com x, só tenho esse. Só tenho menos 2x. Então, repete menos 2x. Termo sozinho, menos 1 meio, menos 1... Aí, eu vou repetir. E menos 4 sobre 10 também vou repetir. Então, agora você vai juntar esses termos que têm o mesmo índice. 2 décimos de x ao cubo mais 3 quintos de x ao cubo. Então, tem que tirar o MC. Nós já sabíamos como que tirei o MC, né? Então, o MC vai dar 10. E no numerador deu 2x ao cubo mais 6x ao cubo. Mesma coisa que nesse outro índice. E aqui no menos 2, no 2x, só repetir. No mais 2x, só repetir. Aqui também tem que tirar MC. Deu 10 e ficou a resolução em cima, no numerador. Aí, agora você vai juntar o numerador. 6 com 2, 8. Então, 8 décimos x ao cubo. Menos 7 sobre 6x ao quadrado, mais 2x, menos 9 décimos. Aí, você pode simplificar os termos iguais, ó. Porque eu tenho os termos que existe a simplificação. 8 e 10. 8 dividido por 10. Então, dá para simplificar os dois por 2. Dividir os dois por 2. Existe essa simplificação. Os dois são múltiplos de 2. Que vai dar 4 quintos. 6 sétimos não dá. Nem 9 décimos. Então, o resto vai ficar do jeito que tá. Tem que simplificar sim, tá, gente? Quando, tem que simplificar, tem que simplificar. Se tem como simplificar, você vai simplificar. Tá bem? Então, seguimos. Subtração. Subtração de polinômios. O conceito é o mesmo de adição de polinômios. É o mesmo. Só que agora a gente tem o sinal de menos. Né, ó. Vejamos. 2x menos 2x menos... nossa. Menos 4y menos 3x, tá dentro de parênteses. Mais 5x menos y. O primeiro passo é tirar do parênteses. Só que você não pode só tirar do parênteses, porque você tem um sinal negativo aqui antes. Então, você vai ter que multiplicar o sinal negativo tudo dentro do parênteses, ó. Menos vezes 4x menos vezes menos 3x. Então, aqui tem uma mudança de sinais, né? Menos com mais, o 4 tá positivo. Então, menos com mais, menos. Menos 4x. Mais 3, menos com menos, mais 3x, perdão. Aí, acabou o parênteses, ó. Menos com mais, deu menos. Menos 4y. Menos com menos, deu mais. Mais 3x. Aqui, esse sinal de mais não vai fazer interferência, né? Porque mais com mais é mais e mais com menos é menos. Então, repetiu assim. Agora, nós vamos juntar os termos iguais. Ó, você pode fazer de maneira direta ou pode colocar separadinho. Nós temos x e y. 2x mais 3x mais 5x. Isso vai dar 10x. Você pode colocar eles todos
aglomerados próximos e os que têm y próximos. Que aí você faz a efetuação dos sinais. Soma, né? A adição é a subtração. Ou pode fazer direto, como tá aqui. Agora eu tenho com y, menos 4y e menos y. Menos com menos, eu vou somar. 4 mais 1, 5. Repete o sinal do maior. Quem é maior? Os dois são negativos, repete o sinal negativo. Então, ficou 10x menos 5y. Aqui também nós temos uma subtração. Ó, o sinal aqui é que nós temos parênteses e colchete. Então, o primeiro passo é tirar o parênteses, né? Quando você tem parênteses, colchete, chaves, primeiro parênteses, depois colchete, depois a chave. Então, primeiro passo é tirar o parênteses. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que multiplicar aqui, ó. Multiplicar os sinais. Então, um pouco... sim. Multiplicar os sinais. Menos tá antes do parênteses. Menos tá antes do parênteses. Então, o que você vai fazer? Multiplicar tudo dentro do parênteses. Menos vezes mais 2a, vai dar menos 2a. Menos vezes menos 5a, mais 5a. Menos vezes mais 3, menos 3. Então, pronto, acabou aqui o parênteses. Aí, dentro do colchete, eu vou colocar os termos. Eu posso somar os termos iguais ou posso deixar assim mesmo do jeito que tá. E depois eu faço essa soma dos termos iguais. Porque antes eu tenho um sinal negativo aqui antes, ó, do colchete. Então, vamos tirar esse colchete. Tirei o parênteses, vamos tirar esse colchete. Vamos multiplicar o sinal de menos aqui dentro. Menos com mais 2a, menos 2a. Menos com menos 1, mais 1. Menos com menos 2a, mais 2a. Menos com mais 2a, menos com mais 5a, menos 5a. Menos com menos 3, mais 3. Pronto, acabou o meu colchete. Agora sim, eu posso resolver tudo. Porque eu não tenho mais parênteses, não tenho mais colchete. Então, primeiro passo, tirar o parênteses, depois tirar o colchete. E se tiver, tira as chaves. Depois você junta os termos e faz a subtração. Ó, eu tenho termo com x com a ao quadrado? Tenho. Deixa eu ver se eu tenho mais. Não, só tenho esses dois. Então, vamos lá. 3a ao quadrado mais 2a ao quadrado. 5a ao quadrado. Agora, termo com a. 2a menos 5a. Menos 2a, o sinal tá negativo aqui, leva o sinal também, tá, gente? Menos 2a com menos 5a. Menos 2a com menos 5a, menos 7a. Agora o termo sozinho. 1, 3 e menos 6. 3 menos 6, menos 3. Com mais 1, menos 2. Então, essa daqui é o seu polinômio. É a redução do seu polinômio. Você já fez todas as operações. Então, essa daqui é a subtração de polinômios. Vamos para a multiplicação de polinômios. Vamos considerar esse retângulo aqui. Consideramos as figuras ao lado. Nesse retângulo aqui, nós temos, ó, essa parte aqui mede A, essa parte aqui mede B,
Essa daqui mede C e essa daqui mede D. Então, quanto que mede essa parte todinha aqui, ó? Se essa parte aqui mede A e essa daqui mede B, a parte todinha de baixo mede A mais B. É a mesma coisa aqui de cima, né? A mais B. Porque esse daqui tem o mesmo lado, mesmo tamanho do de baixo. Mesmo tamanho do de baixo. E aqui, então, mede C mais D. Então, aqui do outro lado também mede C mais D. Correto. Agora, vamos calcular a área dessa figura aqui. A área da figura 2. Então, eu vou ter o quê? A mais B vezes C mais D. Área, né? Base vezes altura. Ó. Base vezes altura. Então, eu vou multiplicar. A mais B vezes C mais D. Aí, eu vou fazer a propriedade distributiva. A, primeiro vezes o primeiro, primeiro vezes o segundo. Segundo vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. Então, eu tenho A vezes C. São letras diferentes. Então, é só repetir as duas juntinhas. AC. A vezes D. Só repetir as duas juntinhas. Positivo, né? Porque as duas são positivas. Então, mais AD. Agora, a segunda vezes a primeira. B vezes C. Então, vai dar BC. B vezes D. Então, vai dar BD. Conforme está aqui embaixo, ó. Então, essa é a minha multiplicação. Ó, importante. Note que para multiplicar dois polinômios, aplicamos a propriedade distributiva. Multiplicando cada termo de um deles por todos os termos do outro. Então, cada termo você vai multiplicar. Depois, reduzimos os termos semelhantes. Como aqui não tem termo semelhante, então, é só essa parte. Os termos que estão semelhantes, você vai juntar. Ó, vejamos aqui este exemplo. Vamos multiplicar dois polinômios. 7x² menos 2x mais 1 vezes x menos 2. Então, multiplica os termos, ó. Você vai multiplicar todos os termos. Agora, não é só os termos iguais, não. Só para subtrair, subtração e na adição, que você tem que somar e diminuir os termos iguais. Agora, na multiplicação, não. Você multiplica tudo. Então, ó, primeiro termo vezes o primeiro termo. Primeiro e segundo termo vezes o primeiro termo. Terceiro termo vezes o primeiro termo. Aí depois, todos com o segundo termo. Primeiro termo com o segundo termo. Segundo termo com o segundo termo. Terceiro termo com o segundo termo. A ordem da multiplicação também não importa, tá? Cuidado com os sinais. Vamos multiplicar, então. 7x² vezes x. Então, o que eu faço? Multiplicação. Coeficiente. Você multiplica os coeficientes primeiro. No x aqui não tem coeficiente. Então, 7 vezes 1, 7. x² vezes x. Bases iguais, repete a base e somos expoentes. 2. Não tem nada em cima desse x? É 1. 2 mais 1, 3. Então, deu 7x². Agora, vamos. O segundo termo, menos 2x vezes x. Multiplica os coeficientes. Menos 2 vezes 1, menos... eu coloquei o outro termo aqui, não tem problema não. A ordem não importa.
Tá aqui ele, ó. Menos 2 vezes x menos 2, né? Coeficiente com coeficiente. X vezes x, x ao quadrado. Tá aqui, menos x, então deu menos 2, x ao quadrado. Agora, 1 vezes 2, menos 2, aliás, tá menos 2, tá aqui. Agora, vamos lá, a de baixo. É 7 x ao quadrado vezes x. 7 vezes coeficiente, 1. Essa aqui eu já fiz, ó. 7 vezes x ao quadrado já tá aqui. Menos 2x vezes x tá aqui. Menos 2x ao quadrado. E 1 vezes x. 1 vezes x tá aqui. Tá aqui, ó. 1 vezes x, tá aqui. Agora, vamos o primeiro termo, todos esses termos, vezes o segundo termo. 7x ao quadrado vezes menos 2. Menos 14x ao quadrado. Ó, por quê? 7 vezes o 2. 7 vezes 2, 14. E repete o x ao quadrado, porque aqui nesse 2 não tem x ao quadrado. Não tem termos de x. Então, se é um polinômio, um monômio, um polinômio, vezes um número, você vai multiplicar só os coeficientes mesmo. Então, 7 vezes 2, 14. Como o 2 é negativo, menos 14x ao quadrado, repete. Menos 2x vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2, 4 positivo. 4 positivo, tá aqui. Repete o x. Repetiu o x. 1 vezes menos 2, menos 2, tá aqui. Pronto. É só você multiplicar todos os termos, não tem erro. Agora, vamos juntar os termos iguais. Tem o outro x ao cubo? Não, então repete. Repetir. X ao quadrado, temos 2. Menos 14 com menos 2, menos 16, x ao quadrado. 4x mais x, 5x. E o termo sozinho é o 2. Não tem mais nenhum, repete. Aqui, ó, é a mesma coisa. Aqui, apesar que nós temos 3 polinômios, ó, ou 3 monômios, também pode ser, temos esse e esse. Então, você multiplica os dois primeiro. Depois, você multiplica com o terceiro, tá? Não precisa multiplicar todos juntos, não. Só se você tiver muita habilidade, aí você multiplica. Então, vamos multiplicar esses dois. Primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo, segundo com o primeiro, segundo com o segundo. 6 vezes 2, 2 vezes 3, 6. X vezes x, x ao quadrado. 2x vezes 2, 4x. Menos 1 vezes 3, menos 3x. Menos 1 vezes 2, menos 2. Pronto, a primeira parte já tá prontinha aqui. Não precisa juntar, tá? Vamos multiplicar. Você pode juntar ou não. Se você não quiser juntar antes, não tem problema, juntar tudo depois. Aqui até juntou, porque é bem fácil, né? 4x menos 3x, x. Mas você poderia fazer também, ó. Multiplicar esses todos os termos com esse daqui. Primeiro com primeiro, primeiro com o segundo, e assim sucessivamente. 6x
6x ao quadrado, vezes menos 6x ao cubo. 6x ao quadrado, vezes menos 1, menos 6x ao quadrado. 4x vezes... Olha, eu vou subtrair para ficar idêntico aqui, né? Eu tenho 4x menos 3x, x. Então, agora, x vezes menos x ao quadrado. Menos... Agora eu continuo com x. X vezes menos 1, menos x. 2 vezes menos x, menos 2 vezes menos x, menos com menos, mais 2x. 2 vezes 1, 2. Positivo, porque menos com menos é mais. Então, agora eu vou juntar os termos iguais. Esses dois são iguais, esses dois são com mesmos termos iguais. Ou seja, as incógnitas são iguais. Aqui eu tenho x ao quadrado. Aqui tem só x. Então, vamos juntar. Repete o menos 6x ao cubo, porque não tem termo igual. Menos 6x com menos 6x ao quadrado com menos x ao quadrado, menos 7x ao quadrado. Menos x com mais 2, menos x com mais 2, x positivo. Repete o 2. Então, essa daqui é a minha resolução. Ó, e a divisão de polinômio, de um polinômio por um monômio? É a mesma coisa da multiplicação. Só que você vai dividir. Ó, por exemplo, 6x ao quadrado mais 9x, tudo isso está dividido por 3x. Então, ó, na divisão, você vai dividir cada um dos termos, ou você pode fazer assim, ó. Esse termo dividido por esse e esse termo dividido por esse. Pode colocar na forma de fração ou fazer como divisão aqui como a gente fez na multiplicação. Só que é divisão. Eu vou dividir 6x ao quadrado dividido por 3x. Tem que dividir todos os termos, não só os termos iguais. Então, primeiro os coeficientes. 6 dividido por 3, 2. X ao quadrado dividido por x, bases iguais, repete a base, é x, diminui os expoentes. Qual é o expoente do de baixo? 1. 2 menos 1, 1. Então, precisa colocar. Mais 9x dividido por 3x. 9 dividido por 3, 3. Deixa eu arrumar esse 3, né? 9 dividido por 3, 3. X dividido por x, 1, né? Termos iguais, divisão é 1. Então, não precisa colocar vezes 1 aqui, não, tá? Quando é 1, você não precisa colocar. Então, ficou 2x mais 3, ó, exatamente como em cima. Entenderam, gente? O conteúdo é um pouquinho extenso, porque é a operação de monômios e polinômios. Esse conteúdo vocês já viram um pouquinho no 7º. Então, aqui a gente está concluindo e acrescentando um pouquinho mais, tá? Espero que vocês tenham entendido a aula. E o vídeo vocês podem voltar, rever de novo. Então, acaba ficando mais claro, porque você pode sempre rever, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem enviar. Assistindo um vídeo, ficou com dúvida ainda sobre uma parte do conteúdo, pode me enviar que eu faço outro vídeo sobre o conteúdo mais específico para vocês, tá bom? Beijos e até a próxima.